Meus irmãos, abram as suas Bíblias no capítulo de número 15 de Lucas. Capítulo esse que nas últimas vezes que estive aqui, tanto no dia do Senhor, aos domingos à noite, como também das doutrinas, pregando nesses textos. Nós tivemos uma sequência em que começou em uma doutrina, a ovelha perdida, depois nós falamos sobre a dracma perdida, depois nós falamos dos dois filhos perdidos, o mais novo e o mais velho. Ou seja, até ali se pensa muitas vezes que o de mais importante foi dito, foi observado, foi lido e foi pregado e ensinado. No entanto, hoje, no dia do Senhor, nesse dia que o Senhor criou, nós vamos falar do personagem mais importante de todo o capítulo e que, inclusive, nesses títulos exegéticos que nós vamos ver, essa parte em negrito que tem, por exemplo, logo do início, né, Jesus recebe pecadores, 1 e o 2, aí do 3 ao 7, a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, isso não está no texto sagrado. São apenas títulos exegéticos para até facilitar a leitura, às vezes de um leigo, às vezes da pessoa que frequentemente não lê escritura, ou um novo convertido neófito, às vezes até alguém já com anos de conversão, ele parte para esse recurso para entender. E nós temos aqui a parábola do filho pródigo, que aí vai se estender do versículo 11 até o final. E temos 3 personagens aí. Aí poderia ter sido colocado a busca dos filhos perdidos. Colocaram o filho pródigo, enfatizando apenas o filho mais novo. No entanto, nós temos 3 personagens. Nesse ponto do capítulo 15, ou nesse momento aqui do Evangelho de Lucas, muitos tratam como sendo o ponto central em uma espécie de gigante quiasmo, que inclusive o pastor Alex falou dessa estrutura hoje pela manhã, em que se temos no início e no fim o menos importante e no centro o mais importante do tudo, isso aqui no capítulo 15 do Evangelho, especificamente nessa parábola chamada de filho pródigo, seria o centro do Evangelho de Lucas. Porque aqui ele vai falar de 2 tipos, que um eleito e outro não. O filho mais novo e o filho mais velho. Mas no meio de toda essa parábola, nós temos o personagem mais importante, que seria exatamente o pai. Poderia muito bem ser intitulada, por esses títulos exegéticos que nós temos aqui, a parábola do pai amoroso, ou do pai que ama seus filhos, ou do pai que busca seus filhos, o pai que educa seus filhos, o pai verdadeiro, a paternidade verdadeira que temos no Evangelho de Lucas. Então, meus irmãos, nós percorremos aqui por todo esse capítulo, mas já na terceira vez desse trecho do 11 ao 32, nós estaremos aqui observando a palavra atentamente. Primeiro nós falamos do filho mais jovem, depois do mais velho, e hoje será do pai. Então, acompanhem comigo aí a leitura do versículo de número 11 ao 32, no texto sagrado que está em suas mãos. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi a seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, a última parábola que nós temos aqui, meus irmãos, trata de 3 personagens: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai amoroso. Nós vamos aqui destacar o último personagem, porque o filho mais novo, perdido longe da casa do pai, que representava os publicanos e pecadores, já foi falado sobre ele aqui, que inclusive ele era infeliz inconscientemente na casa do pai, que ele era infeliz inconscientemente no país distante, que ele era infeliz conscientemente cuidando de porcos, que ele era infeliz, ele era feliz conscientemente de volta à casa do pai. Ele passou por tudo isso. Inclusive, existe um momento em que a Escritura vai dizer que ele caiu em si. Na casa do pai, junto com o pai, com a sua família, ele estava fora de si. Isso simboliza a questão de alguém não regenerado. Alguém que ainda não foi atingido com a graça eficaz. Alguém morto em seus delitos e pecados. Ele não tem consciência de nada nessa vida, ele não compreende, ele não entende, ele não consegue sentir o cheiro de nada, ele é morto. Ele era insatisfeito, ele teve rebelião com seu pai,
degradação total. No 15 e o 16 nós vamos ver isso aí, porque ele desejava, inclusive, se alimentar de lavagem de porco. Alguns aqui não têm noção do que é feito a lavagem de porco. Quem tem família no interior, em qualquer lugar que já criou porco, você vai ver como é feito. Você já viu aquelas motinhas que chegam nesses locais que vendem frango e pegam um galão de alguma coisa e enche a garupa da moto com algo? Ali são vísceras de frango. Tem locais que eles chegam também pegando vísceras de porco, do próprio porco, ou de outras coisas assim, e misturam com outras coisas apodrecidas, e o porco come aquilo. Ele desejou comer esse tipo de coisa, esse nível de coisa ele desejou, e ninguém o dava, nem isso ele tinha. E aí também nós tiramos que o nosso Deus é muito protetivo. Ele nos conserva a saúde, porque ele quis, inclusive, comer algo que poderia até acabar com a saúde dele. Deus nos protege até nesse momento. Até no momento de grande dificuldade e fome, o Senhor está nos protegendo. Mas ele tomou a decisão. Ele decidiu ir ter com seu pai. E assim como ele disse que faria, ele o fez. Isso nos faz lembrar também muitas atitudes que há, às vezes até no meio do povo que frequenta a igreja. Decide, eu vou daqui para frente agir assim, mas não age. Ele decidiu, e assim como ele decidiu, ele o fez. Exatamente as mesmas palavras que ele imaginou, que ele projetou, que ele planejou, ele disse ao seu pai. Da mesma forma. Do mesmo jeito que ele disse, levantar-me-ei, vou para a casa do meu pai, e ele disse que iria dizer, pequei contra o céu e diante de ti. E quando ele chegou diante do pai dele, ele disse, pequei contra o céu e diante de ti. E disse que não era digno sequer de ser chamado filho. Exatamente como ele projetou, ele o fez. Assim é aquele que é regenerado. O eleito, ele toma decisões, mas ele também tem a sua ação. A resposta à salvação tem que acontecer. Não existe esse cristão que fica apenas projetando e não cumpre com aquilo que o Senhor ensinou e projetou. E houve o perdão. Mas aí, no meio de tudo isso, vem o filho mais velho, que estava perdido dentro da casa do pai. E aí ele vai representar os escribas e fariseus. Lembre que no início do capítulo, nos 2 primeiros versículos, olha aí para a escritura, diz, aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Essa atitude dos fariseus é frequente em todos os evangelhos. Inclusive, Simão, fariseu, foi a primeira parábola que nós pregamos, no capítulo 7, ele chama Jesus, e Jesus vai jantar com eles, mas é altamente mal recebido. Recebe-o mal. Mas Jesus não rejeita esse convite. Ele vai estar comendo com publicanos e pecadores, como eles dizem, mas também ele vai jantar com os fariseus. Da mesma forma. Não faz acepção de pessoas. Ele prega a todos. Não existe ninguém, em termos de raça, cor, posição social, que o Senhor Jesus não pregue. Nós é que somos seletivos. Nós é que muitas vezes temos projetos de pregar só para uma classe social, ou uma classe na sociedade, e não pregamos para alguns. Existem alguns motivos? Existem. Existem motivos que até de preocupação para a gente, em alguns casos, existe, mas não se tem projetos para algumas coisas. Eu, particularmente, já vi muito tipo de projeto evangelístico na sociedade. Vamos pregar no prédio abandonado,
que agora é ali em frente ao Marina Park, né, que é uma faculdade de gastronomia. Ali, antes de ser aquilo ali, era um local que era terrivelmente habitado por viciados. E tinha pessoas de Assembleia de Deus e outras denominações que iam sempre lá, e ao ir, pregavam as pessoas lá usando droga, aquela coisa toda. Mas tem alguns tipos que não são evangelizados. Entre eles, existe o pessoal que se prostitui por aí, que vendem seus corpos. E aí a dificuldade é tremenda de chegar nessa classe da sociedade. Mas nós selecionamos. O Senhor Jesus não selecionava. Como nós dissemos aqui nas pregações, aquela mulher que regou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com os cabelos, era uma pecadora na cidade. Não era uma pecadora da cidade, era na cidade. Ali ela fazia as coisas que eram realmente vergonhosas, e por isso que os fariseus não queriam nem chegar perto delas. E aí? Nós seremos muitas vezes como os fariseus, seletivos e entendidos da Escritura, ou nós vamos colocar em prática a palavra do Senhor Jesus e até mesmo imitá-lo, agindo como ele agia, não fazendo essa seletividade pecaminosa que temos muitas vezes. Ele representava isso, esse filho mais velho, escribas e fariseus. Filho mais velho, e aqui nós vamos fazer uma recapitulação mais precisa, porque foi no culto de doutrina que foi pregado, e tinham poucas pessoas, não estavam todos. Ele não gastou sua herança absolutamente. Ele não vivia em orgias e farras, como ele denunciou o seu irmão. E o seu irmão, o irmão mais velho, disse que o irmão mais novo gastou dinheiro com meretrizes. Ele não fazia isso. Nunca havia envergonhado seu pai. E ele sempre esteve na casa paterna. E era trabalhando. Só que sempre estivera perdido. Então esse homem, ele vivia na casa do pai, mas desobedecia 2 principais mandamentos. Que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não amava ali. Ele vivia na casa do pai, só que ele confiava na própria justiça. Eu sou autossuficiente, eu obedeço tudo, tenho observado tudo desde a minha infância. Lembra quem disse isso? O jovem rico. Ele tinha observado tudo, mas não tinha guardado em seu coração a palavra. Outra coisa, ele vivia na casa do pai, só que ele não se sentia livre. Ele se sentia escravizado por estar ali. É como se ele não quisesse estar ali. Cumpria a tabela, mas não queria estar naquele local. Ou seja, um desejo bem semelhante ao do seu próprio irmão, que pelo menos foi sincero e pediu logo a sua parte na herança. Outra coisa, ele vivia na casa do pai, mas não desfrutava dos bens do seu pai. Ele viveu a vida toda com o pai, sem festejar com seus amigos, sem se alegrar. Ele não tinha alegria ali naquele local. Esse irmão mais velho, ele vivia na casa do pai, só que ele estava com o coração cheio de amargura. Ele se sente melhor que seu irmão. É um ponto. A outra coisa é que ele se sente injustiçado pelo pai, porque ele acusa o seu pai de ser injusto com ele, só porque perdoou seu irmão. Só por isso. E ele se sente indisposto mesmo a perdoar.
Tanto é que ele se refere ao seu irmão como aquele teu filho, ou esse teu filho. Lembra da atitude de quem? Isso é bem farisaico mesmo, essa atitude. Quando o Senhor Jesus estava falando ali, ele falou a parábola do bom samaritano, que inclusive, o que é interessante, causa espécie, só não nos causa tanto, porque nós sabemos o motivo pelo qual os fariseus, eles não criam no Senhor Jesus e faziam tudo isso. Porque o próprio Deus cegou eles para que não pudessem reconhecer o Messias e eles ficassem com esse coração endurecido sempre, semelhante a Faraó sempre. Mas o Senhor Jesus, ele perguntou ao Senhor Jesus, o doutor da lei, e o Senhor Jesus respondeu com uma pergunta, ele respondeu para si mesmo, ele quis justificar, o Senhor Jesus contou a parábola do bom samaritano, e no final das contas, o Senhor Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele homem? Aí ele ainda respondeu assim, aquele que usou de misericórdia para com ele, e não disse sequer o nome samaritano, por tanto ódio que ele tinha. A mesma coisa esse irmão mais velho está praticando. Esse teu filho, sendo irmão dele, cresceu com ele, recebeu amor, educação do mesmo pai, habitando o mesmo teto, esse teu filho. Outra coisa também é que ele não vê o seu próprio pecado. Ele perdeu a comunhão com o irmão e com o pai. E como nós vimos, ele se recusou a fazer parte da festa. E o curioso é ver que esta parábola termina com um filho perdido do mundo voltando para o pai. Voltando para a casa do pai. E o filho que estava na casa paterna, deixando de entrar na festa do pai. Então, ou seja, o que estava fora entra para a festa, e o que estava dentro fica fora da festa. O filho mais jovem se humilha e é recebido, e o filho mais velho é confrontado e não se humilha. Um termina a trajetória na casa do pai, no meio de uma festa, com um coração feliz e regozijante. E o outro termina a caminhada, como aquele jargão que tem, a estrada da vida, fora da casa do pai, longe da festa e com um coração extremamente amargurado. Nesse capítulo, note aqui o absurdo que acontece. Nesse capítulo, todos se alegram. Em todo o capítulo. Note que, quando a ovelha perdida é achada, o pastor da ovelha faz uma festa e os seus amigos também se alegram com ele. Na dracma perdida, também se alegra as suas amigas por ter sido achada a dracma. Aqui, todos se alegram, menos o filho mais velho. Só ele, em todo o capítulo, não se alegra. O Senhor Jesus não pregou adulação para ninguém. Ele não adulou o fariseu em nenhum momento, e nem mesmo aqueles que não eram fariseus, que queriam apenas bênçãos e mais bênção, pão, peixe em fartura, como foi no capítulo 6 de João, também Jesus não adulou. O Senhor Jesus não adula ninguém. Ele sempre pregou aquilo que o Senhor, Deus e Pai, o mandou. Ele sempre fez toda a vontade do Pai. Não dele mesmo exclusivo, embora seja a vontade dele também, num plano eterno, numa determinação eterna, mas ele cumpriu toda a vontade do Pai, e não o capricho de ser humano nenhum. E quando nós ouvimos pregações adulonas com o homem, aquela pregação não é válida. Porque o Senhor Jesus, ele não adulava. E nem ensinou que deveria se adular a ninguém. Aliás,
nenhum dos apóstolos também adulava ninguém, exceto em casos excepcionais de alguém que também era eleito por alguém que demonstrava piedade. Como foi o caso de Paulo, mandando a carta a Filemon, explicando a questão de Onésimo que o recebesse. Ali eleito com eleito, uma coisa totalmente diferente, uma coisa de alguém que estava fazendo uma obra magnífica em seu lar, tinha uma igreja, uma reunião magnífica, dia do Senhor era comemorado, a palavra do Senhor era pregada. E aí nós partimos hoje, até que enfim aqui, vamos observar aqui, o pai amoroso que nunca desiste de amar os perdidos. 2 perdidos em sua casa, seu filho mais novo e o filho mais velho. Do versículo 20 ao 32, nós vamos ver aqui algumas coisas do pai. O personagem central dessa parábola não é o filho pródigo, como nós vimos, nem o filho mais velho, mas o pai. Ele percorre desde o início, se nós observarmos. Nós vamos ver assim uma perícope exclusiva ali do 11 ao 24, o mais novo, e do 25 ao 32, falando sobre o mais velho. Mas em ambos está ali o pai. Na verdade, como nós vimos no início, essa parábola, ela poderia ser chamada a parábola do pai amoroso. A parábola do pai que ama os 2 filhos perdidos. Ele não desiste de amar os que caíram. Não desiste de esperar os que estão longe. Nem desiste de insistir com os que não querem entrar. Ele foi atrás do filho mais velho lá fora, porque o filho não queria entrar. O amor do pai irradia do centro da história, iluminando a todos ao seu redor. O ressentido filho mais velho e o humilhado filho mais novo. Ele ilumina todos ao seu redor, inclusive os seus empregados também, os seus escravos, que viram e contemplaram a ação do pai para com o filho mais jovem e com o filho mais velho. Eles estavam vendo. Então vamos ver algumas características desse pai amoroso. A primeira delas é que o pai amoroso é o Deus que insiste em procurar o perdido. E aí nós vamos ler alguns versículos para evidenciar isso. Vamos lá no versículo número 4 e 5, que diz, olha: qual dentre vós é o homem que, possuído 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Agora vai para o versículo número 8, que diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E o versículo de número 20: e levantando-se foi para o seu pai, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O bom pastor procura a ovelha perdida. A mulher busca a dracma ou moeda perdida. O pai espera o filho perdido. O pai, ele espera o filho perdido. O nosso Deus não desiste dos eleitos. Não desiste daquele que ele mesmo escolheu.
porque Ele ama com um amor eterno. E Ele atrai para si com as suas cordas de amor. Ele não cansa de nos procurar até nos ter de volta ao lar. Ele não cansa de insistir, por meio do seu próprio povo, a pregar, evangelizar e ensinar a palavra, até trazer para o aprisco. Note que em todo o capítulo 15, nós temos o quê? Um acontecimento de 100 ovelhas, que uma desgarrou, e o pastor foi lá, trouxe-a nos braços junto de novo para as demais ovelhas. Depois nós temos uma mulher que perde uma dracma, procura diligentemente, se dedica, limpa a casa, tem um grande trabalho, encontra, quando encontra, ela junta de novo. O nosso Deus, Ele faz com que o seu povo congregue. É uma anomalia total o cristão querer viver longe de outros irmãos. E eu digo mais, quando isso acontece, é uma ruína na vida. Por mais que o sujeito se ache autossuficiente, como o filho mais velho, eu já sei, eu já compreendi, eu nasci na igreja, eu fui ensinado pelos meus pais, o que é que eu tenho para aprender aí na pregação do presbítero ou do pastor, que é muito novo? O que é que eu tenho para aprender com fulano de tal? Eu sou autossuficiente, eu não preciso estar com os irmãos. Eu sou crente, isso aí vem aquela babaquice, tolice teológica. Onde tem 2 ou 3 em meu lugar, em um lugar lá eu estarei. Não sabe que ali está tratando de juízo e não de culto. Nunca vi um culto que só de carga eclesiástica que nós temos, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, e tem os membros da igreja, aí é só 3. O nosso Deus sempre procura congregar o seu povo, procura que o povo dele tenha um ajuntamento. Por isso que o pai é amoroso até aqui com os 2 filhos, 2 apenas. Nós temos o caso de 100 para 1, 10 para 1, aqui é 2 apenas. Um ele espera, e quando a vista corre até ele, inclusive abraça e beija. O beijo aqui é semelhante ao termo lá da mulher que beijou os pés de Jesus incessantemente, ininterruptamente. Ele ficava beijando direto. A mesma coisa foi o pai aqui. Quando encontrou seu filho, ele beijou e beijou e beijou constantemente o filho. Tremendo amor. E quando o filho mais velho não queria entrar, ele foi até o filho. O objetivo de Deus sempre é esse, é trazer os seus para um aprisco, que inclusive o Senhor Jesus disse que haveria um rebanho e um pastor. Em segundo lugar, o Pai amoroso é o Deus da segunda oportunidade. No versículo número 20 a gente vai ver, e levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E 24 e 28 diz, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E o 28 diz, no caso a gente tem que observar aqui do 24 ao 28, né? Que a gente vai ver essa construção da segunda oportunidade que ele dá tanto para o filho mais novo como o filho mais velho. Então o pai corre ao encontro do filho mais novo e sai para aconselhar o mais velho. Então, para ambos se tem a segunda chance. Tanto que estava perdido na casa do pai, como ficou perdido fora da casa do pai. Ele oferece uma segunda oportunidade para recomeçar a vida. Eu quero dizer, meus irmãos, também aqui, e aproveitar para falar isso aqui, é que se houve um período
ou está acontecendo um período trevoso na sua vida, saiba que o Senhor, sendo você um eleito, está de braços abertos para fazer obras ainda maiores. Não acabou. Tem até uma musicazinha que a gente cantava na nossa criancice espiritual, muitos anos atrás, que enquanto é dia, a esperança, lembra? Então, enquanto há vida, a esperança. Você que teve um chamado do Senhor eficaz há muitos anos atrás, saiba que o Senhor está sempre de braços abertos, pronto para festejar. Está só esperando o retorno. Então, se houve também uma decisão, tenha a ação. Dê os primeiros passos e retorne a fazer aquilo que você nasceu para fazer. Em terceiro lugar, o Pai amoroso é o Deus que perdoa e restaura completamente o perdido que se volta para Ele. Versículo 22 ao 24 diz: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a se alegrar muitíssimo ali naquele local. O filho pródigo não conseguiu nem terminar a confissão quando o pai já havia dado as ordens de honrá-lo, restaurá-lo e começar a festa da sua restauração. Ele nem chegou a terminar toda a explicação. Não precisava nem dar explicação, não. Ele foi tomando toda essa ação. Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus perdoa e nunca mais lança em nossos rostos fracassados. Deus perdoa e nos coloca no lugar de honra. Aquele homem estava totalmente arrasado, perdido, não conseguia comer nem lavagem de porco. E o seu pai restaurou tudo: vestes, anel no dedo e sandálias. E com certeza de grande qualidade. Com certeza de só contemplar, sabe, ali é o filho do nosso Senhor e patrão aqui. Ele restaurou tudo, ele perdoou tudo. Em quarto lugar, o Pai amoroso é o Deus que celebra e festeja a volta dos perdidos ao lar. O 23, o 24 e o 32, isso vai se evidenciar. É interessante ver que a parábola não destaca a alegria do filho que voltou. Não destaca isso. Se observarmos, entre todos os versículos, a gente não vai ver isso. Mas a alegria do pai que o recebeu de volta é enfatizada. Em todas as três parábolas há comemoração de alegria. A festa na terra e no céu. Ou seja, o eleito é muito importante. E é importante para Deus. Hoje pode ser uma noite de convite para essa festa. Hoje pode ser uma noite de celebração. Semelhante ao que aconteceu aqui em todos os casos que nós vimos aqui nessa parábola. Hoje ele pode estar convocando você. A igreja convida você. A palavra convida você.
Não é a questão de um apelo, como nós temos nas igrejas psicodélicas. Não é uma questão de vontade do presbítero Vicente. Não, não é isso. É a palavra, a escritura que convida. O Espírito Santo de Deus, que paira sobre esse lugar, que habita no meio do ajuntamento, faz esse convite. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, conclama isso. Ele quer isso. E como acho que todos sabem aqui, jamais poderá ser arrebatado da mão dele. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como o pai esperava pelo seu filho, de longe o reconheceu, porque aquele que se tem uma relação de amor e um filho, se reconhece por detalhes, de longe. Nós conhecemos amigos, nós conhecemos familiares nossos de longe, os irmãos da igreja, alguns até pela maneira de andar, né, se balançando assim, tudo igual. Imagine o filho. A palavra de Deus vai dizer, lá no capítulo de número 10 de João, vou até ler bem direitinho um texto aqui para explicar isso. Vá comigo no capítulo 10 de João. Que diz assim no versículo de número 14, olha aqui, ó. 14, o capítulo 10 de João, versículo 14, ó. Eu sou o bom pastor, aí diz, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, o 15, aqui, ó. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui nós temos o chamado verbo gnosco no grego, repetido 4 vezes. E esse gnosco aqui é conhecimento, mas é um conhecimento íntimo e amoroso. É um conhecimento que tem requintes de detalhes reconhecido em alguém. O pai amoroso aqui reconhece de longe porque ama aquele. O Senhor Deus, sendo você um eleito, ele lhe conhece com todos os detalhes, lhe chama pelo nome e quer te abraçar e te beijar, lançá-lo para o filho que jamais será arrebatado da mão dele. Então, nessa noite, se você está em dúvidas com isso, saiba que o Pai te ama. Amém? Assim, encerramos esse capítulo número 15 e vamos, na próxima oportunidade, partir para o capítulo 16, para a glória de Deus. Vamos fechar nossos olhos e orar nesse momento? Deus amado, ó Senhor nosso, muito obrigado por essa noite na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu tem nos guardado. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu aguardava, Senhor, a nossa chegada no aprisco. Muito obrigado porque Tu nos buscou. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu chamado, ó Pai. Muito obrigado por, desde os tempos eternos, desde a eternidade, ter definido tais coisas, porque se não fosse assim, nós não Te escolheríamos. Nós, ó Pai, somos semelhantes, Senhor, ao filho mais novo, que queremos estar pela vida, fazendo o que quer, o que desejamos, e não a Tua vontade. Mas Tu, ó Pai, nos chama, nos abraça, nos beija e nos trata como filhos. Muito obrigado, ó Pai, por tudo isso que Tu tem feito em nossa vida. Te agradeço, Senhor, por ter pregado nesse capítulo. Obrigado, Pai, por essa oportunidade.
E eu te peço, ó Pai, que todo o aprendizado, ó Pai, sirva para a minha vida e para os meus irmãos aqui, nesse ajuntamento humilde, pequeno, mas é teu povo, ó Pai, que é nutrido por Ti, que é o cabeça, ó Pai, que é ensinado por Ti, que é guiado pelo Espírito, ensinado pelo Espírito, iluminado pelo Espírito para poder compreender a Tua palavra e viver de acordo com a mesma. Obrigado, ó Pai, por tudo que Tu tem feito em nossa vida, por ter sido esse Deus tão amoroso, apesar de nós. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.